Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Oliveira, sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje teremos mais um vídeo para a playlist de Sistema Esquelético. Hoje o vídeo é sobre a osteologia da coluna vertebral. Esse é um dos últimos vídeos para que finalizemos todos os ossos do nosso esqueleto. Vai ficar faltando apenas os ossos do membro inferior, parte 2, com a tíbia, fíbula e os ossos do pé. Ficam faltando os ossos do viscerocrânio e os ossos do tórax. Nessa aula prática de hoje, teremos dois objetivos. Primeiro, descrever os principais acidentes ósseos dos diversos segmentos da coluna vertebral. E o nosso segundo objetivo é diferenciar as vértebras cervicais das torácicas das lombares. Combinado? Vamos começar? Pessoal, vamos começar aqui a aula de osteologia da coluna vertebral. Primeira coisa que vocês têm que entender, claro, é que a coluna vertebral ela é formada pelas vértebras. A coluna vertebral tem exatamente 26 vértebras no adulto, sendo que, peguem aqui, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, um sacro e um cóccix. Se você somar 7 mais 12 mais 5 mais 1, você vai ver que a conta da coluna vertebral vai dar 26 vértebras. Isso no adulto, tá, pessoal? Porque nas fases iniciais do desenvolvimento, o sacro, peguem aqui, o sacro e o cóccix, pegou bem aqui o cóccix, esses dois ossos são compostos por vértebras que foram fundidas durante o desenvolvimento. Esse processo, onde ocorre essa fundição, né, essa fusão, na verdade, das vértebras, do sacro e do cóccix, ele é chamado de sinostose. Ele não acontece só aqui não, no corpo, acontece em outras partes do nosso corpo humano também. Chama-se sinostose. O sacro, no início, né, do desenvolvimento, ele era composto por 5 vértebras e o cóccix também era composto por 4 ou 5 vértebras antes de sofrerem o processo de sinostose, que é um processo normal de fusão óssea, é fisiológico, tudo bem? Então, se a gente pensar, abram aqui, no desenvolvimento, eu costumo, né, passar para os alunos o seguinte bizu, né? Durante o desenvolvimento, temos 33 a 34 vértebras, 7, 12, 5, 5, 5, porque são 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 ou 5 coxígeos. Eu coloco 5 coxígeos para ficar mais fácil o bizu. 7, 12, 5, 5, 5. Tudo bem? Pegou aí? Bom, seguindo aqui as generalidades sobre a coluna vertebral, é fundamental que vocês compreendam que a nossa coluna vertebral ela tem dois tipos de curvaturas. Tá? A curvatura primária e a secundária. A primária é a curvatura cifótica, né, na região torácica, e cifótica na região sacral. Cifótica porque a sua convexidade, tanto na região sacral como na torácica, a sua convexidade está voltada dorsalmente. Essas duas curvaturas chamadas de primárias, elas são curvaturas que aparecem por conta da flexão ventral do embrião, tá certo? Então, por isso que essas são as primeiras curvaturas a aparecer no desenvolvimento. Enquanto que as curvaturas lordóticas, né, são as lordoses cervical, e mostro aqui para vocês a curvatura chamada de
lordose lombar. Então, a lordose lombar e a cervical são duas curvaturas em que a sua concavidade está voltada dorsalmente. São ditas curvaturas secundárias. E essas curvaturas secundárias se devem à ação da musculatura fetal durante o desenvolvimento, a musculatura do dorso durante o desenvolvimento. Tá certo? Não esqueçam isso aí. Bom, depois de descrever aqui as generalidades sobre a coluna vertebral, chegou a hora de falarmos sobre as vértebras. Cada vértebra, vou falar aqui de todas as características das vértebras. Aproxima aqui, cervicais, afasta mais um pouquinho a torácica, vou falar das características das lombares, vou falar do sacro e do cóccix. Tudo bem? Ok. Dando continuidade, vamos estudar agora as vértebras que formam a coluna vertebral. Essa imagem que vocês estão vendo aí é clássica nos livros de anatomia, onde eu coloco aqui à esquerda as vértebras cervicais, atípicas e uma típica. Coloco aqui na porção média, da imagem uma vértebra torácica típica e uma vértebra lombar típica. Aqui a peça mostrando o sacro e o cóccix. Então isso aqui vocês vão encontrar na maior parte, é uma imagem marcante da maior parte dos livros de anatomia. Como é que a gente vai estudar? Como é que eu sugiro que vocês estudem coluna vertebral? Primeiro, diferencie o que são vértebras típicas e atípicas. A maior parte dos livros de anatomia trazem C1, C2, o atlas e o axis como as vértebras atípicas da nossa coluna vertebral. Tem outros autores que falam que a C7, a vértebra proeminente, também é uma vértebra atípica. Aqui eu vou considerar somente C1 e C2, tá certo? Bom, as outras vértebras de C3 até L5 são vértebras chamadas de típicas. Típicas porque elas possuem os mesmos acidentes, que eu vou começar a descrever aqui para vocês. Eu vou pegar uma vértebra torácica para ficar mais fácil de descrever esses acidentes. Lembrando, o que eu descrevi na torácica vale para uma vértebra cervical e lombar típica. Pegaram aí direitinho? Bom, toda vértebra tem uma porção anterior chamada de corpo vertebral. O corpo vertebral ele tem duas partes ósseas. Ele tem a face intervertebral, que é onde vai se posicionar o disco intervertebral, que vocês devem conhecer, e uma porção mais periférica, que é a epífise anular do corpo vertebral, ok? Pegou aí o corpo vertebral? Tudo que tiver atrás do corpo é o arco vertebral. Corpo, arco vertebral. Esse arco vertebral é unido ao corpo através dos dois pedículos vertebrais. Deu para ver aí? Pedículo vertebral. Entre o corpo e o arco vertebral fica o forame vertebral. É por aqui que vai passar a medula espinal. Tá? Lembrando que até L1 L2, porque depois disso vai ter só caldequina. A junção dos diversos forames vertebrais vai formar o canal vertebral. Ok? Bom, então vamos descrever agora o arco vertebral. Essa porção posterior das nossas vértebras. No arco vertebral, a gente percebe, vou falar logo aqui em cima, os processos articulares superiores e inferiormente, vê se consegue pegar aqui, os processos articulares inferiores. Nesses processos articulares tem as faces, articulares. Tem a face articular inferior, no processo articular inferior, pegou aí? E superiormente, essas orelhinhas aqui, que eu já falei que são os processos articulares, mas veja que tem uma parte mais lisa. A parte mais lisa é a face articular superior. Tudo bem? Veja que interessante, eu vou mostrar aqui para vocês, que, pega bem aqui, ó. Essa vértebra
essa vértebra. Essa vértebra ela vai se articular a essa através do seu corpo vertebral, porém vai se articular também através dos processos articulares. Conseguem perceber que esse é o processo articular com sua face articular inferior da vértebra de cima, e esse aqui é o processo articular superior da vértebra de baixo. Então, essa articulação entre as faces articulares superior e inferior, a face articular com seu processo articular inferior da vértebra de cima, com a face articular inferior, seu processo articular superior da vértebra de baixo. Então, repetindo, devagar. Essas articulações são chamadas de zigoapofisárias. Elas são as articulações entre a face articular inferior da vértebra suprajacente com a face articular superior, né, está vindo aqui do processo articular superior, da vértebra infrajacente, que é a vértebra de baixo. Combinado? Bom, então tudo bem. Então voltemos aqui para os nossos acidentes, né, do arco vertebral. Então no arco vertebral a gente vai ter também os processos transversos, tá bom? O processo espinhoso, essa porção mais posterior. Entre processo transverso e processo espinhoso temos as duas lâminas vertebrais, tá certo? E para finalizar, né, nós temos aqui, vou colocar de lado para vocês, fica mais fácil, duas incisuras vertebrais. A incisura vertebral inferior e a incisura vertebral, que não é tão, eu diria, profunda, é a incisura vertebral superior. Essas duas incisuras vertebrais, quando eu encaixo, né, quando eu articulo aqui as vértebras, vão formar um forame, que é o forame que vai passar o nervo espinal, é o forame intervertebral. Então, acompanhem aqui, tá bom? Então, vejam aqui essa vértebra de cima, com a sua incisura vertebral inferior, estão notando? Incisura vertebral inferior. E aqui, né, seria a incisura vertebral superior da vértebra de baixo. Então, forma um forame. Esse forame aqui, aqui, vai passar o nervo espinal, vai sair o nervo espinal. É chamado forame intervertebral. Tudo bem? Ótimo. Então, acabamos de descrever, pessoal, todos os acidentes de uma vértebra típica. Lembrando, isso vale para a torácica, que eu acabei de escrever, mas também vale para uma cervical. Tudo também, esses mesmos acidentes tem na cervical e também tem em uma vértebra lombar. Tá certo? Agora, eu vou dar as características de cada segmento. Da região cervical, torácica, da lombar, e depois passamos para o sacro e o cóccix. Tá certo? Primeiro, eu quero descrever as vértebras cervicais. Eu vou descrever primeiro as vértebras cervicais típicas, C3, C4, C5, C6 e muitos livros consideram também a C7, outros consideram como atípica. Tá? E tudo que eu descrever nessas vértebras cervicais típicas, vocês vão encontrar nessas vértebras que eu acabei de falar, tudo bem? Aproxima mais aqui. Então vamos lá. Todo mundo já sabe que, né, essa parte anterior é o corpo, mas a característica marcante da cervical é que o corpo vertebral é retangular, quadrangular ou retangular. Vejam que os processos transversos não são tão desenvolvidos e possuem, né, as cervicais, os forames transversários, tá certo? Então, forame transversário por onde vai passar a artéria vertebral. Muitas vezes esse forame transversário está ausente em C7. Outra característica marcante da cervical, não sei se vocês conseguem pegar aí, é a forma do forame vertebral. Estão vendo que é triangular? Pegou aí direitinho? E o processo espinhoso, em boa parte das vértebras cervicais, ele se bifurca. É um processo espinhoso bífido. Tudo certo? Muito bem, muito bem. Eu queria mostrar aqui a vocês também outros acidentes típicos, né,
de vértebras cervicais. Estamos notando que há uma projeção superior bilateralmente aqui no corpo vertebral. Isso é chamado de unco do corpo vertebral. Tá? No processo transverso, veja que é interessante também, tem outras formações típicas das cervicais que são os tubérculos anterior e tubérculo posterior. Estou vendo aí? Tubérculo anterior e o posterior, que ficam nos processos transversos, eles servem de inserção para alguns músculos, né, que a gente tem no pescoço. Conseguiu pegar aí direitinho? Ótimo. Então, só uma curiosidade, esse tubérculo anterior, quando é em C6, esse tubérculo anterior ele é mais proeminente e vai se chamar de tubérculo carótico. Tem uma importância clínica, porque nesse ponto pode haver a compressão da artéria carótida comum. Tá certo? Aqui dá para ver também tubérculo anterior e posterior, dá para ver uma parte do sulco, né, bilateral, não sei se vocês conseguem ver aqui, sulco do nervo espinal. Vai passar o nervo espinal. Tá bom? Muito bem, muito bem. Então, eu acabei de descrever, acho que a maior parte das características de uma vértebra cervical. Uma outra característica, só para finalizar, estão vendo que as faces articulares superior e inferior elas são mais horizontalizadas. Já já vocês vão ver que na torácica e lombar isso aqui vai modificar. Tudo bem? Vamos para as atípicas. Atípicas são duas, o atlas e o axis. Conseguiu pegar? Vamos focar aqui no atlas. Atlas. Vamos descrever aqui os acidentes. Lembrando, tá, pessoal? E no vídeo aqui é anterior e aqui é posterior. Então, aqui é o arco anterior, aqui é o arco posterior, com os respectivos tubérculo anterior do atlas, tubérculo posterior do atlas. Pegou? Ok. O atlas é uma vértebra atípica porque ela não tem corpo vertebral. Veja que o forame vertebral dela é muito maior. Ela tem duas massas, vocês estão vendo aqui, ó, essas massas, chamadas de massas laterais do atlas. Estão vendo? Todo esse conjunto aqui é a massa lateral do atlas. Além dessas massas laterais do atlas, né, já que a gente falou da massa lateral do atlas, vejam aqui essa face articular superior do atlas. Ela vai se articular com os côndilos do osso occipital, enquanto que a face articular inferior vai se articular com a vértebra C2, o axis. Tudo bem? Bom, voltando aqui. A gente estava falando do arco anterior, né? Falou do tubérculo anterior. Vejam aqui a fóvea. Vejam se vocês conseguem visualizar. Aqui, estão vendo uma área articular? Pegaram direitinho. Aí vai ser a fóvea do dente. Tudo bem? No arco posterior do atlas, a gente já viu o tubérculo posterior. E eu não sei se vocês conseguem visualizar aqui uma depressão de um lado, do outro. Aqui está melhor. Deixa eu colocar assim para vocês virem posteriormente. Estou notando aqui uma depressão. Esse é um sulco que vai passar a artéria vertebral. É o sulco da artéria vertebral. Pegou? Ótimo. Então, acabamos de descrever o atlas. Vamos agora para o axis. Bom, o axis é uma vértebra atípica, fica bem claro por conta do seu dente, né? Então, aqui tem o dente do axis. Pegou aí o dente? O dente vai se articular, né? A parte articular, né? Do arco anterior do atlas, que é a fóvea do dente. Aqui vai ocorrer os movimentos de rotação lateral direita e rotação lateral esquerda da nossa cabeça. Pegou aí? Ótimo. Vamos lá, vamos voltar aqui para o axis. Então, o axis tem o dente, tá? O ápice do dente, que se insere um ligamento, que é o ligamento do ápice do dente. Ok? Aqui a gente vai ter, na frente, uma face articular anterior. A gente passou o verniz, aí ficou um pouquinho apagado, tá? Mas existe aqui uma face articular chamada de anterior do axis. E existe também uma face articular
posterior, tá? Que vai dar inserção aqui para alguns ligamentos, né? Como o ligamento transverso do átila, vai dar passagem, tá? Tudo bem? Pegou? Então acabamos de descrever o axis. Não tem muita coisa para descrever porque a maioria dos outros acidentes são típicos das vértebras típicas. A maior atipia que tem o axis é essa questão do dente, tá certo? Então acabamos de descrever agora as vértebras cervicais. Vamos agora para uma torácica? Seguindo, vamos para a torácica. Aproxime aqui, por gentileza. Bom, o corpo vertebral, para aqueles que são mais românticos da torácica, veja que ele tem um formato de um coração. Isso que a gente chama de corpo vertebral cordiforme. Cordiforme, formato de coração, característica marcante da torácica. Veja que o forame vertebral, ele tem um formato redondo, né, ou oval. Pegou aí? Veja o que aconteceu, o que acontece quando a gente vai descendo com os processos articulares. Estão vendo que eles estão mais em pezinhos? Estão mais verticalizados. Tanto o processo articular superior, né, os superiores, como os inferiores, com suas respectivas faces articulares inferiores. Voltando. Aqui. Outra característica marcante da torácica é a presença de processos transversos mais robustos, mais espessos. Isso é lógico porque as torácicas são 12 por conta da articulação das costelas, né, sobre esse tipo de esse segmento vertebral. Então, a costela deixa suas marcas basicamente em duas partes. Da vértebra torácica. Deixa sua marca no processo transverso. O tubérculo da costela deixa sua marca no processo transverso, está vendo aqui? Isso aí é chamado de fóvea costal do processo transverso, a articulação do tubérculo da costela. E percebam aqui outras duas marcas no corpo vertebral, chamadas de fóvea costal superior e fóvea costal inferior, que servem para articulação com a cabeça das costelas. Não esqueçam, tá, pessoal? Faltam poucos conteúdos para finalizarmos, né, o sistema esquelético aqui no meu canal, e um dos próximos conteúdos para finalizar vai ser justamente tórax, que inclui essas costelas. Vocês entenderão o que é essa cabeça da costela que se articula aqui e o que é o tubérculo da costela que se articula aqui na fóvea costal do processo transverso. Tudo bem? Ótimo. O que mais? Processo espinhoso de uma vértebra torácica. Percebam que ele é mais fino, alongado e voltado para baixo. Percebam como ele é voltado para baixo. O da cervical, ele tem uma característica mais horizontalizada, ele é mais reto, para trás. Enquanto que o da torácica, ele é voltado para baixo e mais longo. Tudo bem? Bom, então essas são as principais características de uma vértebra torácica. Vamos agora para uma vértebra lombar. Vamos dar sequência aqui agora com a vértebra lombar. Aproxime aqui, por gentileza. Bom, o que mais chama atenção, claro, numa vértebra lombar é o seu grande corpo vertebral. Vejam agora no forame vertebral que ele volta a ser triangular. Tem uma característica mais marcante nas vértebras lombares de ser triangular. Os processos transversos, na verdade, aqui na lombar não vão ser chamados exatamente de processo transverso, vão receber um outro nome, que é o processo costiforme. Tudo bem? E que às vezes nesse processo costiforme, na sua porção posterior, no início do processo costiforme, tem outras duas saliências, que são dois outros processos, chamados de processos acessórios. Conseguiu pegar aí? Processo acessório, que dá inserção aqui à musculatura, os músculos intertransversários. Já que a gente está falando tanto de processo, vamos lembrar aqui do processo articular superior, né? Vocês já conhecem, mas vejam que a gente tem, não em todas as lombares,
mas a gente pode encontrar em algumas lombares essa outra saliência na parte mais posterior do processo articular superior, chamado de processo mamilar, que pode ser local de inserção para os músculos multífidos. Pegou aí o processo mamilar aqui? Então, processo mamilar, processo costiforme e processo acessório. Tudo bem? Veja que o processo espinhoso da lombar, ele já é mais curtinho, tá bom? Ele é mais largo, né, no diâmetro vertical. Eu costumo dizer que tem um formato de uma machadinha, de um machadinho. Tá? Ele é mais largo. Bom, já falei do processo coxiforme, né? Veja que ele não é tão robusto, né, espesso, como o da torácica, porque agora não tem costela, né, se articulando nele. E bom, eu acho que essas são as principais características de uma vértebra lombar. Tudo bem? Vamos agora para o sacro e para o cóccix. Para finalizarmos essa aula, vamos para o sacro e o cóccix. Veja que... Conseguiu aqui? Está pegando todo o sacro e o cóccix? Ok. Então, vejam que o sacro tem uma base, né? A base do sacro. A parte mais anterior é o promontório, né, do sacro. Tudo bem? Essas duas projeções aqui laterais são as asas do sacro. Tá pegando aí direitinho? Bem próximo? Ok? Asa do sacro. Vejam na parte posterior os processos articulares superiores, porque aqui vai se articular a quinta vértebra lombar, com seus processos e faces articulares, né, inferiores da L5, com os processos articulares e faces articulares superiores, com a face articular superior do sacro. Pegou aí? Ótimo. Então, vamos para a parte aqui mais lateral, né? Que é a parte lateral do osso sacro. A gente vai encontrar aqui uma face, veja que tem o formato de uma orelha, por isso que é chamada de face auricular. Essa face auricular, ela vai se articular com a face auricular do ilho. Inclusive, eu já gravei essa aula de quadril, do osso quadril e osso fêmur. Confiram aí, entre minhas aulas, tudo bem? Face auricular do sacro. Além dessa face auricular, posteriormente a gente tem uma região mais rugosa em ambos os lados, que é chamada tuberosidade sacral. Pegou aqui? Tuberosidade sacral. Vamos para a face pélvica, né? Que é essa face anterior. Face anterior. Conseguiu pegar aí? Ok. Então vamos descrever aqui alguns acidentes da face pélvica. Estou notando essas linhas transversais, são chamadas linhas transversais do sacro. São chamadas de essas linhas transversais, na verdade, eram as articulações, né, cartilaginosas entre as vértebras sacrais antes de sofrer o processo de sinostose. Veja que aqui temos 5 vértebras sacrais. Eram 5 vértebras sacrais. S1, S2, S3, S4, S5. Tudo bem? Separados pelas linhas transversais do sacro. Forames sacrais anteriores. Estão vendo aí na face pélvica? Forames sacrais anteriores. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, porque a gente tem que vir aqui mais para dentro. Ó. Pega aqui assim. Ó. São os forames intervertebrais, que ficam entre as vértebras. Consegue pegar aqui por dentro? É diferente do forame sacral anterior, tá? Aqui por dentro. São os forames intervertebrais. O ideal seria fazer um corte frontal. Nessa peça e a gente visualizaria mais facilmente esses forames intervertebrais. Bom, vamos para a face dorsal? A face dorsal a gente tem a crista sacral mediana, seria formada aqui pela fusão dos processos espinhosos, né? A gente tem aqui a crista sacral medial, que não está tão fácil de identificar, mas existe a crista sacral medial, e mais fácil aqui, né, a crista sacral lateral. Tudo bem? As 3 cristas sacrais. A crista sacral
mediana, medial e lateral. Identifiquem aqui o corno sacral, certo? O corno sacral. E aqui esse espaço é o hiato sacral. Acho que é a parte final do canal sacral. O canal sacral é esse canal aqui, né? Canal sacral. Hiato sacral, corno sacral. Tudo bem? E aqui é o cóccix, tá, pessoal? Também tem cornos, ó. Os cornos coccígeos. Conseguem identificar aí? Os cornos coccígeos. Essa parte final aqui, que se articula com o cóccix, né, do sacro, é chamado de ápice do sacro. E aí, pessoal, finalizamos aqui o nosso estudo de sacro, cóccix. Consequentemente, finalizamos o estudo da coluna vertebral. Se tiver alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Se tiverem sugestões de outros vídeos, outros sistemas para gravar, coloquem também aí que a gente vai tentar produzir o quanto antes, tá bom? O objetivo é até o final do ano gravar todos os sistemas, todas as aulas práticas do nosso corpo. Vamos tentar chegar a esse objetivo o quanto antes. A meta é até o final do ano. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau!